Melquisedeque é uma das figuras mais enigmáticas e fascinantes das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Seu nome, que significa Rei da Justiça, está envolto em mistério, e sua breve aparição na Bíblia deixou profundas marcas na teologia judaico-cristã. A história de Melquisedeque começa no livro de Gênesis, quando ele surge inesperadamente diante de Abraão, após a vitória deste sobre vários reis. Sem genealogia registrada, sem menção de pai ou mãe, Melquisedeque é apresentado como o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, o patriarca, reconhece nele uma autoridade espiritual superior, oferecendo-lhe o dízimo de tudo o que conquistara. Em troca, Melquisedeque abençoa Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Esse encontro breve, porém significativo, lança as bases para uma compreensão profunda do sacerdócio, que vai além das fronteiras da linhagem levítica. Melquisedeque é, portanto, um sacerdote sem origem conhecida, sem sucessão registrada, e sua legitimidade não depende do sangue, mas da eleição divina. No Salmo 110, Davi, inspirado, faz uma declaração profética sobre o Messias: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Com isso, Davi aponta para uma nova ordem sacerdotal, eterna, que ultrapassa os limites do sacerdócio aarônico. Essa referência é posteriormente retomada com grande profundidade na Epístola aos Hebreus, onde o autor esclarece que Jesus Cristo é o cumprimento perfeito da ordem de Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote eterno, que intercede por nós diante de Deus, não por descendência humana, mas por um chamado celestial. A figura de Melquisedeque, como sumo sacerdote, traz à tona questões fundamentais sobre autoridade espiritual, mediação e sacrifício. Enquanto os sacerdotes levíticos ofereciam sacrifícios diários por seus próprios pecados e pelos do povo, Melquisedeque aparece como alguém que abençoa e recebe o reconhecimento do próprio Abraão, o pai da fé. Ele serve como um tipo, uma sombra do sacerdócio perfeito que viria através de Cristo. O sacerdócio de Melquisedeque é singular. Não há registro de sua morte, nem de seus descendentes, o que sugere uma ordem sacerdotal sem fim. Esse mistério alimentou inúmeras reflexões ao longo dos séculos. Para os judeus, Melquisedeque era visto como um gentil justo, alguém que adorava o verdadeiro Deus fora dos limites de Israel. Para os cristãos, ele tornou-se um símbolo do sacerdócio eterno de Cristo. O autor de Hebreus reforça essa ideia ao afirmar que Jesus, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida, permanece sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é simplesmente um sacerdote humano, limitado pelo tempo e pela morte, mas um sacerdote divino, eterno, cujo sacrifício é suficiente para salvar completamente todos os que se aproximam de Deus por meio dele. O sacerdócio de Melquisedeque também é marcado pela paz. Salém, a cidade que ele governa, é tradicionalmente identificada como Jerusalém, cidade da paz. Assim, Melquisedeque é tanto rei da justiça quanto rei da paz, prefigurando Jesus, que é chamado Príncipe da Paz. O pão e o vinho que Melquisedeque oferece a Abraão durante seu encontro são vistos como símbolos profundos, antecipando a ceia do Senhor, onde Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, oferece seu corpo e sangue para a redenção da humanidade. Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos
tentaram desvendar a identidade de Melquisedeque. Alguns sugerem que ele foi uma manifestação do próprio Cristo antes da encarnação, uma teofania. Outros acreditam que ele era um governante cananeu justo, monoteísta, que servia ao Deus verdadeiro em meio à idolatria predominante da época. Independentemente da sua identidade, seu papel é claro. Melquisedeque serve como um ponto de referência para o sacerdócio que transcende a lei mosaica e aponta para o relacionamento direto entre Deus e a humanidade. O conceito de sumo sacerdote, no contexto bíblico, é central para o entendimento da redenção. O sumo sacerdote era o mediador entre Deus e o povo, o responsável por apresentar ofertas e sacrifícios para expiação dos pecados. Mas o sacerdócio de Melquisedeque não se baseia em sacrifícios animais nem em rituais complexos. Ele se fundamenta na bênção, na justiça e na paz. É um sacerdócio que se relaciona diretamente com Deus Altíssimo e que é reconhecido até mesmo pelo patriarca Abraão. Quando Jesus é identificado como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, isso representa uma ruptura com o antigo sistema. O sacerdócio levítico era temporário, limitado pela morte dos sacerdotes e pela necessidade contínua de sacrifícios. O sacerdócio de Melquisedeque, porém, é eterno, perfeito e suficiente. Cristo, como sumo sacerdote, oferece um sacrifício único e definitivo, sua própria vida. Ele entra no Santo dos Santos celestial, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue, garantindo redenção eterna para todos os que nele confiam. A simbologia de Melquisedeque também nos convida a refletir sobre o papel da justiça e da paz no relacionamento com Deus. Ele é Rei da Justiça, porque governa com retidão. É Rei da Paz, porque traz reconciliação e harmonia. Esses atributos são plenamente realizados em Jesus, que, por meio de seu sacrifício, nos declara justos diante de Deus e nos reconcilia com o Pai. Dessa forma, o sacerdócio de Melquisedeque aponta para a missão redentora de Cristo, que une justiça e paz em sua pessoa. Melquisedeque é, portanto, um exemplo de como Deus pode levantar servos fiéis em qualquer época e contexto, independentemente de tradições e fronteiras religiosas. Ele nos lembra que o verdadeiro sacerdócio não depende de regras humanas, mas da escolha e do chamado divino. Ao receber Abraão e abençoá-lo, Melquisedeque demonstra que o relacionamento com Deus está aberto a todos os que buscam justiça e paz. Ele é uma testemunha silenciosa do plano eterno de Deus, que culmina em Jesus, o sumo sacerdote perfeito. Na vida cristã, reconhecer Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, significa confiar plenamente em sua obra redentora. É saber que não precisamos de mediadores humanos, pois temos acesso direto ao Pai por meio do Filho. É experimentar a justiça que nos é concedida gratuitamente e a paz que excede todo o entendimento. Jesus intercede continuamente por nós, apresentando-nos diante de Deus como filhos amados e perdoados. Assim, Melquisedeque permanece como símbolo de esperança e renovação. Sua breve aparição nas Escrituras é suficiente para nos mostrar que Deus trabalha de maneiras surpreendentes e misteriosas. Ele prepara o caminho para um sacerdócio eterno, que não conhece limitações humanas. Ao contemplarmos a figura de Melquisedeque, somos convidados a reconhecer em Jesus o sumo sacerdote perfeito, que nos conduz à presença de Deus e nos oferece vida eterna. A história de Melquisedeque nos desafia a buscar a justiça
e a paz que vem de Deus, a confiar na obra completa de Cristo e a viver como sacerdotes reais, chamados para abençoar o mundo ao nosso redor. Seu exemplo permanece vivo, inspirando gerações a experimentarem o sacerdócio eterno e a presença transformadora do Deus Altíssimo.